Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal da Residência Pedagógica. Meu nome é Júlia Batista, sou estudante da Universidade Federal do Pará e hoje eu vim trazer para vocês uma breve revisão sobre as operações fundamentais nos números naturais e nos números racionais positivos, certo? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai começar pela adição dos números naturais. O que é adição? Adição é a junção, é a união de dois ou mais números, certo? Vamos pro primeiro exemplo aqui. Joana tinha um saldo de 6.574 na sua caderneta de poupança. No último trimestre, ela recebeu 3.687 de juros e correção monetária. Com que saldo ela ficou? Ou seja, com quanto ela ficou no total? Vamos lá. Aqui a gente tem dois números. Se é a adição, ele quer saber o total, a gente vai fazer o quê? Somar os dois números, 6.574 mais 3.687. Logo, nós vamos ter um resultado de 10.262. Esse foi o resultado dela. A gente adicionou, certo? Vamos para a próxima. Subtração nos números naturais. Subtração de números naturais. Se a adição é a soma, a união, a subtração ela é a retirada de uma quantidade de outra, certo? A soma na adição a gente soma, na subtração a gente retira, como vocês podem ver. E sim, na subtração é importante ressaltar que a ordem vai alterar o nosso resultado. Olha o exemplo. Maria levou R$ 20 para fazer compras no supermercado. Ela gastou 5 com bolachas e 9 com produtos de limpeza. Quantos reais sobraram? Ou seja, ela foi com 20 e voltou com quanto? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o que ela tinha e subtrair com o que ela gastou. Logo, se ela tinha R$ 20 e gastou R$ 5 mais R$ 9, ela gastou no total R$ 14. Quanto sobrou para Maria? Sobrou R$ 6. Bem simples, né? Vamos lá, a próxima é a multiplicação. O que é a multiplicação? A multiplicação, ela é um tipo de adição com parcelas iguais. É isso, a multiplicação ela é uma adição com várias parcelas do mesmo valor, certo? Ao invés da gente somar, a gente vai multiplicar. Bem simples. Exemplo. Em um edifício comercial, possui 30 andares. Em cada andar, possuem 10 salas. Quantas salas existem nessa torre, neste edifício todo? A gente poderia somar, né? 10 mais 10 mais 10 mais 10 até chegar no 30º andar. Mas isso vai dar um trabalho. Então, a gente vai usar a multiplicação. A gente vai multiplicar 10, que é a quantidade de salas, pelo a quantidade de andar que nós temos no nosso edifício. Ou seja, quantas salas nós vamos ter nesse edifício? 300 salas. Muito bem. E depois da multiplicação, a gente tem o inverso dela, que é a divisão. O que seria a divisão? Se a multiplicação a gente soma em parcelas iguais, na divisão a gente vai dividir em parcelas iguais. A gente vai repartir em parcelas iguais. E existem dois tipos de divisão, quando ela é exata e quando ela não é exata, quando a gente tem restos nela, certo? Divisão, repartirmos em parcelas iguais, certo? Olha esse exemplo aqui. Joana comprou 65 chocolates e quer dividir igualmente os doces entre os seus 5 sobrinhos. Quantos chocolates cada sobrinho de Joana irá ganhar? Vamos pensar, ela tem 65 chocolates e vai dividir com 5 sobrinhos. O que a gente vai ter que fazer? Pegar a quantidade que nós temos e dividir igualmente com os 5 sobrinhos. Será que vai dar exata? Não vai sobrar nenhum chocolate? Vamos ver.
que que a gente vai fazer? A gente pega os 65 e divide por 5. Quando a gente fizer essa divisão, nós vamos ver que vão dar 13 chocolates para cada um. Ou seja, não vai ter resto. O número 65 ele é divisível por 5. Não há restos, certo? Vamos lá. Agora a gente tem a potenciação. A potenciação ela é uma operação matemática utilizada para escrever de forma resumida números muito grandes, onde é feita a multiplicação de n fatores, de vários fatores iguais que se repetem. Olha como ela é denotada. A elevado a n, onde o nosso A vai ser o fator que vai se repetir e o nosso n é a quantidade de fatores que vão ser repetidos. Quantas vezes aquele fator vai ser repetido? Por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2. Quem é o nosso fator? É o 2. Quantas vezes ele está se repetindo? 3. Ele está sendo repetido 3 vezes. Não é 2 vezes 3, é 2 elevado à terceira, que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Muito bem. Agora aqui a gente botei esse exemplo para a gente fazer. Vamos simplificar essa expressão. 3 elevado à quarta mais 2 elevado ao quadrado, dividido por 3 elevado ao cubo. Primeiro a gente vai resolver as potências. 3 à quarta, 3 ao quadrado e 3 ao cubo. Vamos lá. 3 à quarta, o que é? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quando a gente for multiplicar, vai dar 81, certo? Vamos lá. Depois nós temos 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3. Quando também formos multiplicar, vai dar 27. E por último, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que vai dar 9. No final, a gente só substitui na nossa expressão e nós vamos obter o nosso valor, certo? Aqui, a gente simplifica. E aqui, a gente pode simplificar por 9, que vamos obter a seguinte fração irredutível. Agora vamos para os números racionais. Adição e subtração nos números racionais. Certo? Bom, na adição e subtração são bem parecidas do que nos números naturais. A mesma coisa serve para os números racionais. Só que nos números racionais, a gente tem que observar uma coisa muito importante na nossa fração. A gente tem que observar o nosso denominador. Se o nosso denominador eles forem iguais, pronto, a gente só faz somar ou subtrair os nossos numeradores. Porém, um fato muito importante, se os nossos denominadores forem diferentes, nós devemos igualá-los. E para isso, nós vamos calcular o nosso MMC, certo? Olhem esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Calcule o valor da expressão 0,3 mais 4 sobre 5 mais 1 sobre 2 menos 1,2. Para a gente transforma todos esses números todos em números decimais. Aqui eu achei o ideal a gente trabalhar com as frações. Eu transformei o 0,3 na seguinte fração 3 sobre 10 e o 1,2 na fração 2 sobre 10. Assim a gente consegue calcular o nosso MMC entre 10, 5 e 2. A partir do momento que a gente calcular o nosso MMC entre 10, 5 e 2, a gente vai poder efetuar a nossa expressão. A gente vai poder efetuar as nossas frações. Logo, a gente vai ter a seguinte fração. 3 mais 8 mais 5 menos 12 sobre 10. Certo? Logo, a gente vai ter 4 sobre 10, que também é a mesma coisa que 0,4. Aqui, a gente pegou, depois que encontramos o nosso MMC, a gente dividiu pelo... Tá, isso aqui não precisa, eu acho. Eu vou parar aqui no 0,4. Agora, vamos para multiplicação e divisão de números racionais, certo? A multiplicação e a divisão também são bem simples. Na multiplicação, primeiramente,
a gente deve multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Direto, não tem mistério nenhum. Olha a expressão que eu coloquei para vocês. 8 sobre 5 vezes 3 sobre 9 vezes 3 sobre 2. O que eu fiz primeiramente? Eu peguei as nossas duas primeiras frações e multipliquei, para não ficar tão confuso. E depois eu peguei essas duas primeiras, o resultado das duas primeiras, e multipliquei a nossa terceira fração. Assim eu obtive a seguinte fração como resultado, 4 sobre 5. Já na divisão, a gente vai fazer uma coisinha diferente. Na divisão, devemos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Ou seja, o exemplo aqui que eu botei 6, 8 sobre 4 dividido sobre 2 terços. Dividido por 2 terços. Vamos lá. Eu pego a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Eu peguei a primeira fração, 8 sobre 4, e multipliquei pelo inverso da segunda, ou seja, 3 sobre 2. Logo, a gente tem a seguinte nova fração e o nosso seguinte resultado. Ficou bem explicado, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.